O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael. Mas, popularmente, a atenção do povo católico, volta mais particularmente para São Miguel. Por quê? Primeiro porque no calendário antigo, hoje era o dia de São Miguel. E os outros arcanjos tinham outros dias. Depois da reforma, resolveu-se celebrar os 3 arcanjos neste dia. Mas era tradicional que hoje se celebrasse. Então, de alguma maneira, ficou na memória do povo, e isso foi sendo passado. Então, eu gostaria de, já que nós fazemos também a quaresma, que é também algo bem particular da festa de São Miguel, que era precedida por uma quaresma devocional, uma quaresma de penitência. Então eu gostaria de hoje dar uma maior relevância a São Miguel, a algo particular de São Miguel, que é a sua oração, esta oração que nós rezamos durante toda a quaresma e que nós aqui na paróquia rezamos em todo o final da Santa Missa. Lembrando, meus santos, que é maravilhoso dizer que entre os anjos bons, que entre os santos não há ciúme, não há inveja. Então, dizer que no dia de São Miguel, eu vou falar só sobre São Miguel, e não vou falar sobre São Gabriel e São Rafael, eles não vão ficar enciumados. Porque o que é que eles querem? Eles querem a glória de Deus. A quem é que está sendo dirigida a glória, mesmo que falando sobre São Miguel? É a Deus. O que eu quero falar é a respeito da bondade de Deus, das graças que Deus quer nos conceder por meio de São Miguel. Então, os outros arcanjos não só não ficam tristes, como ficam felizes. Porque é bem diferente, né? Uma coisa é você não ter ciúme, não ter inveja, mas você é quase que indiferente. Outra coisa é você não só não ter ciúme, nem ter inveja, mas se alegrar pela glória que Deus concedeu a outro. Então, amemos São Miguel e saibamos que isso não será de tristeza para com os outros arcanjos, já que nós somos católicos e amamos, com certeza, São Gabriel e São Rafael, e temos devoção a eles. Pois bem, então, o que é que eu gostaria de enfatizar neste dia da festa dos Santos Arcanjos, em que nós terminamos a nossa quaresma de São Miguel? Durante 40 dias, nós invocamos São Miguel, pedindo o seu auxílio na luta contra Satanás. Nós invocamos São Miguel, pedindo que ele combata conosco e por nós os combates da nossa vida. Meus irmãos, nós isso fizemos, e eu espero que
esta oração de São Miguel, rezada todos os dias durante a quaresma, continue sendo rezada todos os dias, particularmente. Que maravilha se os pais ensinarem os seus filhos, para que eles saibam, para que as crianças rezem a oração de São Miguel, e que os pais rezem em família, pelo menos em família, uma vez ao dia, pedindo a proteção de São Miguel, pedindo a graça da salvação da sua família, naquela oração colocando a sua paróquia, os padres da sua paróquia, o seu bispo, o papa, as necessidades da igreja, as pessoas que estão caindo em tentação, os pecadores empedernidos que estão quase que às portas do inferno, para que São Miguel venha e combata, né? Entre neste combate, que ele esmague a cabeça da serpente, para que o diabo não diga, eu venci. Pois bem, então nós, meus irmãos, durante esses 40 dias, nós fizemos esta quaresma de São Miguel, porque nós sabemos, nós cremos que não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos. Vocês conhecem esta expressão, retirada da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, quando São Paulo diz, pois não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Então existe, meus irmãos, um combate espiritual. O diabo, diz São Pedro, é como um leão a rugir procurando a quem devorar. Ele quer nos levar para o inferno. Ele quer que nós nos fechemos à graça de Deus, não ouvindo mais a voz de Deus no nosso coração. Ele quer que nós abandonemos os mandamentos de Deus. Ele quer que nós morramos em pecado mortal. É esse o seu objetivo, nos levar para o inferno. E nós às vezes nos esquecemos dessa realidade do mundo espiritual, que existe um combate constante. Você entra na igreja, existe aqui na igreja um combate espiritual para que você não leve em consideração a palavra de Deus proclamada, para que você não procure aplicar na sua vida aquilo que de bom for pregado pelo sacerdote, para que você não participe da Santa Missa com toda a devoção, com toda a adoração, de todo e cada momento, mas de um modo todo particular na consagração, para que você não receba a Eucaristia, não só não receba em estado de graça, porque o diabo muito se alegra quem em pecado mortal comunga, é uma das maiores alegrias para o diabo, mas até aqueles que estão em estado de graça, para que não comunguem bem, para que não comunguem, para que não façam uma boa, santa comunhão, para que não rezem após a sua comunhão, para que pelo menos a recebam tendo o menor efeito possível. Então é um combate espiritual. Então, meus irmãos, nós, por revelação, nós sabemos que São Miguel é o príncipe da milícia celeste. O que é uma milícia? Uma milícia são as forças, o conjunto de forças militares, o conjunto de forças de guerra de uma nação, de um país. Então São Miguel é o príncipe, é o chefe, é o guia dessas forças de guerra contra quem? De guerra espiritual, de guerra contra o diabo. Então nós precisamos ser devotos de São Miguel, porque nós temos consciência, e se não temos, tenhamos, a nossa vida é uma guerra espiritual. Ah, padre, mas eu não sinto. Então, meu santinho, minha santinha, reze mais, porque você, devido à sua superficialidade na vida espiritual,
você não está vendo aquilo que não só os santos viam, mas toda pessoa que tem um pouco de vida espiritual, ela vê, ela percebe de alguma maneira a ação do maligno no mundo e também, não poucas vezes, em nós. Jesus, quando ouviu aquelas palavras de Pedro, Senhor, que isso nunca te aconteça, Jesus viu que aquelas palavras não vinham de Pedro, mas vinham do diabo. Afasta-te, Satanás. Tu não pensas como Deus, mas como os homens. Então, meus irmãos, ter essa devoção a São Miguel, para que ele desperte no nosso coração uma antipatia, uma ojeriza, uma falta de comunhão, um ódio ao diabo e aos seus demônios, uma repulsa ao diabo e a todas as suas sugestões, para que o nosso coração seja de São Miguel, consequentemente será da Virgem Maria, a Rainha dos Anjos, para que o nosso coração seja de Deus, para que no nosso coração os sentimentos de Cristo estejam impressos e que nós tenhamos aquela sensibilidade espiritual de recusar já de imediato a mínima sugestão dos espíritos malignos. Essa oração, a oração de São Miguel, que nós rezamos durante toda a quaresma, que nós rezamos no final de todas as missas, e que eu estou convidando, pedindo, aconselhando vocês a rezarem todos os dias, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia, de ensinarem os seus filhos a rezar, e se você não souber a oração, imprimir e levar ali no seu bolso, e todos os dias você fazer essa oração. Essa oração foi dada a nós no século XIX. Eu já fiz aqui menção, acho que no dia 8 de setembro, ou no dia 9, ou foi no dia 7, no dia 8, ou no dia 9, um desses dias, está lá na homilia, em que eu falei sobre aquela oração da Augusta Rainha dos Céus, em que eu falava que esta oração foi concedida ao bem-aventurado Luiz Eduardo Sestac, porque Deus tinha permitido, nesse século XIX, século este no qual a oração de São Miguel também foi dada a Leão XIII, Deus permitiria uma maior ação do diabo e dos seus demônios sobre a terra. Então, essas duas orações, deste mesmo período, e que tem o mesmo espírito de combate. Tanto na oração de São Miguel, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás. Quer dizer, é uma oração de combate. E a oração, que eu ainda não sei de qual, mas eu vou saber. E a oração da Augusta Rainha dos Céus, que tem o mesmo espírito. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás. Nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes. Então, São Miguel vai junto. Enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo, no inferno. Quando Leão XIII, em 1886, ele recebeu esta oração, ele teve uma visão em que ele contemplava os demônios sobre Roma, querendo causar um grande dano à igreja. E Deus então lhe inspira esta oração como uma arma. E ele logo compreende que aquela oração não era simplesmente para ele, mas para toda a igreja.
E aí é quando se começa a rezar, ele institui que se reze a oração no final da Santa Missa. Então, quer dizer, ele compreende que era uma arma dada para toda a igreja para este combate espiritual. Ora, esta oração que nós fazemos, da mesma maneira, como eu dizia, a oração da Augusta Rainha dos Céus, que foi dada para que nós rezemos, porque o bem-aventurado Padre Luiz Sestac, ele viu o demônio, o diabo e os seus anjos maus sobre a terra, causando grande dano. E ao mesmo tempo, ele viu Nossa Senhora, que disse que nós deveríamos pedir a ela que enviasse os anjos sobre a terra para combater, para travar este combate. E ele pergunta: mas minha mãe, a senhora é tão boa, por que eu preciso pedir? A senhora pode enviar. E ela disse: mas essa foi a condição que Deus colocou, a oração, que vocês peçam a mim, para que eu envie, e eu enviarei. E aí, ele, muito santo, com certeza, disse: então me ensine, minha mãe, me ensine como é que eu devo pedir. E Nossa Senhora então ensina esta oração. Meus irmãos, eu gostaria, e espero que consiga, neste dia dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, despertar nos nossos corações essa urgência de um espírito de combate, de uma consciência bélica, no sentido espiritual da palavra. Isto é, nós vivemos num combate espiritual. Pais, os seus filhos estão num combate espiritual. O diabo e os seus anjos estão empenhados a levar os seus filhos para o inferno. Padres, o diabo está empenhado não só em levá-los, a nós, padres, para o inferno, mas levar os fiéis a nós confiados para o inferno. Então, mas Deus vem e nos concede estas graças, essas armas sobrenaturais. A oração de São Miguel, a oração da Augusta Rainha dos Céus. E nós precisamos o quê? Rezar e fazer com que o maior número de pessoas reze. Propagar essas orações. Falar: olha, foi Deus, não foram orações criadas, confeccionadas pela inteligência humana. Foram orações que o próprio Deus nos deu. Como um pai, quando vai ensinar um filho a fazer alguma oração, ele diz e o filho repete. Pois bem, Deus nos disse para que nós pedíssemos, para que nós soubéssemos o que pedir e como pedir. Aqui, fazendo menção à Sagrada Escritura, que diz que nós não sabemos o que pedir nem como pedir, mas Deus vem em nosso auxílio. Pois bem, Deus veio em nosso auxílio, e Ele nos ensinou o que pedir e como pedir. E nós iremos desprezar? É uma pergunta retórica, tá? Que ninguém responda. Mas quem aqui, além de na igreja, já que o padre puxa, você reza também, mas quem aqui, na sua oração particular, ninguém responda, tá? É uma pergunta retórica. Quem aqui reza todos os dias, pelo menos uma vez, sozinho em casa, a oração de São Miguel e a oração da Augusta Rainha dos Céus? Não, pois comece. Quem aqui já começou a ensinar os seus filhos? Vamos lá, reze comigo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Aí você ensina este trechinho. Depois que o seu filho, que a sua filha já souber de cor, de modo que ele repete até espontaneamente: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, você vai acrescentando uma outra frase e uma outra frase, até que ele guarde toda aquela oração. E aí, juntamente com o Pai Nosso, a Ave Maria, a oração dos Santos Anjos da Guarda, a oração de São Miguel, a Salve Rainha, graças, orações que nos alcançam graças e que nos protegem contra os dardos inflamados do inimigo. Meus irmãos, que esta quaresma de São Miguel, que nós vivenciamos para celebrar
com grande solenidade a festa de hoje, desperte nos nossos corações esta verdade. Nós estamos num combate espiritual, não é contra seres de carne e sangue que nós lutamos. Isto é, existem seres espirituais inteligentes, comprometidos em nos levar à perdição eterna. E nós sabemos quão nécios, quão burrinhos nós somos. Nós sabemos com quanta facilidade nós nos deixamos enganar. Então nós precisamos de uma sabedoria celeste, de uma intervenção espiritual, de uma proteção divina, e Deus quer nos dar desde que nós peçamos. Então peçamos, façamos este compromisso de, quem sabe, quando você acordar, de você, ao traçar o sinal da cruz, de você já começar invocando Nossa Senhora com esta oração. Você já pega esta oração, nós temos alguns santinhos com essa oração aqui na igreja. Você já deixa ali na cabeceira da sua cama. Quando você acorda, se você não tiver osteoporose, você fica de joelhos e já reza: Augusta, Rainha dos céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio, e reza. Terminando, você já reza também São Miguel Arcanjo, pedindo, porque você sabe que um dia inteiro de combate o espera. Que um dia inteiro de combate está ali, né, esperando por você, e o diabo e os seus anjos para tentar levá-lo para o inferno, para tentar fazer com que você caia num pecado mortal, para fazer com que você diminua na sua docilidade à palavra de Deus, a sua docilidade ao Espírito, tentando fazer com que o seu coração se feche mais um pouco à ação da graça, com que você ofenda nosso Senhor de alguma maneira. E esse não é o Espírito. Essa não deve ser a finalidade, muito pelo contrário. Nós devemos a cada dia dar uma alegria maior a Deus. Nós devemos a cada dia quebrar a nossa ligação com o diabo. São várias correntes, são vários elos, mas nós iremos quebrando a cada dia mais um elo. Ou melhor, a cada dia teremos menos um elo com Ele, para que nós nos liguemos a Cristo, para que nós nos revistamos de Cristo, para que nós sejamos cada vez mais filhos da Virgem Maria, que odeiam o diabo, as suas obras e as suas pompas. Que São Miguel, meus santos, interceda por nós, e que nós sejamos dóceis e humildes em usar as armas que Deus nos concedeu para este combate. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.